Oi pessoal, eu sou o Valê. E eu sou a Mari, Valê da Contracapa, e essa é a última parte do nosso especial de fim de ano. Então hoje a gente vai falar pra vocês um pouquinho mais sobre quais são as nossas maiores expectativas literárias para 2016. Minha quinta maior expectativa para 2016 é conferir Raymond Chandler Uma Vida, que é a biografia do Raymond Chandler, um autor que eu adoro, mas que eu já sei, assim, mesmo sem ter lido a biografia, que ele não era lá uma pessoa muito agradável. O Raymond Chandler era um cara que tinha um gênio bem difícil, um temperamento complicado, mas eu tenho muita curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a vida dele, porque eu sei que o Raymond Chandler, antes de ser escritor, foi várias coisas. Ele começou a carreira dele um pouco tarde, ele já estava beirando os 50 anos, tanto que a obra literária dele não é muito extensa, ele escreveu assim uns 7 ou 8 livros, vários contos, mas romances foram poucos. E isso tudo que ele foi antes, porque ele foi detetive particular, ele lutou na Primeira Guerra, ele foi empresário, ele foi jornalista, isso tudo eu acredito que tenha dado bagagem para ele quando ele começou a escrever suas histórias, acho que as pessoas que ele conheceu, os lugares que ele viveu, eu acho que tudo isso deu bagagem para ele criar essas histórias, então eu tenho bastante curiosidade de saber o que aconteceu na vida dele antes dele começar a ser escritor. É um livro que eu tô namorando faz tempo. E a minha quinta maior expectativa para 2016 é Brilhantes. Eu vi esse livro na Amazon americana, com uma aval de ninguém mais, ninguém menos que Gillian Flynn. E pra quem acompanha o blog sabe que a gente adora essa autora, então qualquer livro que ela indique eu vou querer ler. Sobre o que se trata o livro? É uma parcela das crianças que nasce com sinais de uma inteligência avançada, e isso acaba gerando uma certa desconfiança do restante da população. E essas crianças então são chamadas de brilhantes. Então essa trama ela se desenvolve com um pano de fundo de política e de terrorismo. Então me parecem elementos bem promissores e tá aí, conquistou meu quinto lugar. Minha quarta maior expectativa para esse ano é conferir O Outro, do Bernard Schlink, que foi um autor que eu descobri em 2015 quando eu li Mentiras de Verão, um livro bem curtinho de contos, se eu não me engano são 5 histórias. Fiquei muito surpresa com o que eu encontrei, eu gostei muito da narrativa dele, ela é uma narrativa bem objetiva, eu gostei dos personagens que ele cria, e o que me chamou a atenção é que as histórias são todas histórias muito reais, muito cotidianas, assim, dá a impressão que podia acontecer com qualquer pessoa que tu conhece. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que de um jeito ou de outro, todas essas histórias giram em torno de relacionamentos amorosos, que é uma coisa que normalmente não só não me atrai nos livros, como me repele dos livros, né? Mas eu gostei muito, ainda assim foi uma das minhas melhores leituras de 2015, mas que gira em torno do relacionamento amoroso, na verdade é sobre um personagem, sobre os anseios de um personagem, sobre os anseios de outro, e claro que isso acaba impactando no relacionamento, mas não é um romance que gira em torno de fazer o casal ficar junto. Então eu gostei muito disso e fui atrás e descobri outras coisas que ele tinha escrito, e foi nesse contexto que eu descobri O Outro. O Outro é uma história de um cara que depois que a esposa dele morre, ele descobre que ela tinha um amante durante muitos anos. Ele descobre isso porque chega na casa dele uma carta, porque a mulher parece que trocava correspondência com esse amante. E quando ele lê a carta, ele descobre toda uma outra faceta da personalidade dela. Ele vê que ela tinha outras atitudes e outros interesses que ele nunca tinha desconfiado. Então, o que me interessou nessa história, porque também gira em torno de um relacionamento amoroso, na verdade é até pior, gira em torno de um triângulo amoroso, é uma coisa que não só me repele, como me faz correr disparada. Mas o que me interessou foi porque, pelo que eu conheci do Schlink em Mentiras de Verão, eu acho que o que ele vai abordar nessa história são as pessoas, mais do que o relacionamento. Exato. E o que me interessou muito foi essa coisa assim de conhecer uma pessoa há tanto tempo, viver um relacionamento íntimo com ela e de repente saber dessa outra faceta. Exatamente, saber que tu não conhece a pessoa tanto assim quanto tu achava. Então, quer dizer, o que isso diz sobre o relacionamento que essas pessoas construíram? O que isso diz sobre esse cara que estava ali o tempo todo e não enxergou isso nela? E o que isso diz sobre ela que conseguiu ser uma outra mulher, digamos assim, com esse amante, mas não conseguia ser com o cara que ela tinha escolhido para dividir a vida? Então eu acho que esses conflitos, essas perguntas todas são interessantes, e eu acho que é isso que o Schlink vai explorar. Eu espero estar certa na minha interpretação, eu espero que ele vá mesmo por esse lado, porque se não for, eu acho que a decepção vai ser bem grande, mas vamos ver, eu tô confiante. E a minha quarta maior expectativa para 2016 é O Pistoleiro. Esse é o primeiro volume da série A Torre Negra, do Stephen King. Ele vai começar mais uma série, gente.
É a segunda, né? Porque o Brilhantes também é uma Também série. é uma série. Na verdade, eu tenho uma história meio complexa com esse livro, digamos assim. Porque esse foi o primeiro livro do King que eu tentei ler. Eu comecei a ler, eu não estava gostando, eu desisti. Eu devo ter lido umas 50 páginas. Não dei mais bola pro King, depois a gente tentou ler o Iluminado, também não deu certo. Acabei dando o livro porque eu não tinha espaço na estante. E aí depois eu acabei conhecendo o King de verdade, né? Li sobre a Redoma, eu adorei, li Novembro de 63. Enfim, fui conhecendo mais o King e fui me apaixonando por esse autor incrível que ele é. E aí sempre ficava aquela coisa, e Torre Negra, né? Aí, acho que foi ano passado ainda, um amigo meu, que também é fã do King, comentou o quanto ele gostava de Torre Negra e que tinha que insistir um pouco porque os primeiros 2, 3 livros da série eles eram um pouquinho mais cansativos. Mas que depois a série ficava muito boa. Eu comprei ano passado e ainda não tive tempo de ler, então não. Esse ano eu tenho que ler. Não sei muito bem sobre o que é a história, mas o que me atrai é que os fãs do King falam muito sobre essa série como uma grande obra do King e pela qual várias outras obras transitam. Então eu acho que isso é interessante, se essa, digamos, é a obra principal do King e as outras meio que orbitam em volta dessa obra. É um livro, assim, é uma série obrigatória para toda pessoa que se diz fã do King. Então, tá aí. A série A Torre Negra é uma das minhas maiores expectativas. Minha terceira maior expectativa para esse ano é conferir Morte Súbita, da J.K. Rowling, que é um livro que, claro, me atraiu por causa da autora, mas é um livro que eu tenho muita curiosidade de saber o que eu vou achar dele, porque eu já li várias resenhas sobre Morte Súbita e eu acho que ele é um dos livros assim mais controversos que eu vejo pela blogosfera, porque muita gente adora e muita gente detesta o livro, e eu acho que o que é unanimidade assim que eu vejo as pessoas falarem sobre ele é que ele é um livro lento, um livro que demora um pouquinho para engrenar, então até por isso eu não li ele ainda, porque ele é um livro que já faz um certo tempo que eu comprei, mas pelos esses comentários eu sei que é um livro que vai exigir um pouquinho de paciência na minha leitura, uma coisa que nem sempre eu tenho, e ele também não é dos livros mais curtinhos, assim, ele tem umas 500 páginas, não é longo, mas também não é curto, então são razões que me fizeram protelar um pouquinho a leitura, mas eu acho que tem tudo pra eu gostar bastante, é uma premissa que pode parecer batida por um lado, porque é uma cidadezinha pequena, e então todo mundo se conhece, existem milhares de segredos ali, mas num dia acontece alguma coisa que tira as pessoas dessa rotina, que a morte me parece de uma figura proeminente na cidade, e isso é estopim para uma série de outras coisas. Então vamos ver, eu acho que é o tipo de premissa que um autor que sabe criar bons personagens consegue extrair uma história bem interessante. Então, J.K. Rowling, será que ela sabe criar bons personagens? Nem tenho o que dizer, né? Então eu tenho bastante curiosidade, principalmente para saber para que time eu vou pender, né? Dos times que adoram, dos times que detestam Morte Súbita. E a minha terceira maior expectativa para 2016 é o Grande Gatsby, do Fitzgerald. Eu acho que não tem nem muita explicação para querer ler o Grande Gatsby, porque ele se explica por conta própria, né? É o Grande Gatsby. É o Grande Gatsby. Ele é um clássico da literatura norte-americana e faz anos que eu tenho curiosidade de ler. Especialmente depois que a Mari leu, acho que faz uns 2 anos. E a Mari escolheu como uma das melhores leituras do ano, né? Então, desde aquela época, acho que a minha vontade ainda aumentou. E as características que ela destacou do livro me chamaram muita atenção, porque são características que eu gosto. Mesmo sendo um clássico, ele tem uma narrativa mais fluida. São personagens com quem tu se envolve, tu se importa, tu se conecta. O Grande Gatsby ele é um livro que ele é de uma simplicidade, assim, parece. É aquele tipo de livro que tu quase não acredita que é um clássico que tu tá lendo. Ele é de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo a história, eu acho que o que realmente te marca são os personagens. E eu acho que ele é um livro que ele permanece atual, né? Mesmo Exatamente, sendo um clássico, ele permanece atual. E realmente a narrativa do Fitzgerald é muito boa, porque eu tenho o costume de quando chega um livro novo, eu pego a água para ler o primeiro parágrafo. Aí a abertura do Grande Gatsby é clássica. Boa. Gente, tu leu o primeiro parágrafo, tu quer pegar e sentar e continuar lendo o livro. É um dos casos, um dos principais exemplos assim de narrador testemunha é o Grande Gatsby, é o Nick do Grande Gatsby. Enfim, acho que motivos não me faltam pra ler o Grande Gatsby, tenho certeza que eu vou gostar. É uma pena que ele saiba um pouquinho do que acontece no final, né? Teve alguns spoilers no meio caminho, mas eu também acho que, mesmo sabendo o que acontece, acho que não faz diferença. Não, e pra mim, eu até disse isso pro Alê, pra mim, o final não é nem isso que acontece no final, é o que vem logo depois, que pra mim é a principal sensação que fica, é a consequência daquilo ali, né? Daquilo que acontece. Mas é a sensação que eu tenho, acho que mesmo sabendo mais ou menos o que acontece no final, eu acho que não vai afetar o meu envolvimento, porque eu acho que é um livro bem da jornada daqueles personagens, né, então... Enfim, expectativa em alta é tudo que eu tenho a dizer e acho que com Fitzgerald não tem muito risco de me decepcionar.
Minha segunda maior expectativa para esse ano é conferir Lolita, do Nabokov, que é um livro que nem precisa apresentar, né? Lolita é um dos maiores clássicos da literatura mundial, é um livro que todo mundo conhece. A figura da Lolita, dessa personagem, acho que todo mundo sabe acho o que mesmo não conhecendo o livro, talvez... Sabe o que é uma Lolita, o que Lolita significa. Pra ver como o livro se tornou algo maior do que ele mesmo, né? Exatamente. E então é um desses livros assim, que a gente sempre ouve falar, que sempre tem aquela vontadezinha de ler, mas eu acho que a minha vontade mesmo surgiu há uns 2 anos, quando eu descobri um pouquinho mais a respeito da narrativa desse livro. Me parece que a narrativa de Lolita, ela é assim, um dos maiores exemplos de narrador não confiável da literatura, porque o que é a história? A história é esse sujeito de quase 40 anos, 35, 40 anos, que se apaixona por uma menina de 12. Então é uma história que, claro, é condenável, jamais seria aceita, mas a narrativa do Nabokov parece ser brilhante nesse sentido, porque o próprio cara narra essa história de como ele se apaixonou por essa menina e de alguma forma isso consegue ser aceitável, digamos assim, pro leitor. Ele não fica mal aos olhos do leitor. E pensa, porque a gente tá falando de pedofilia, né? Nunca seria aceitável, mas de alguma forma o Nabokov consegue deixar isso de uma forma palatável, digamos assim. Então eu acho que é uma coisa que exige muita habilidade de um autor, e eu nunca li nada do Nabokov, então vai ser o meu primeiro contato com ele, quero muito conferir esse livro. E a minha segunda maior expectativa para 2016 é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu nem sei direito como é que surgiu a minha vontade de ler esse livro. De uns anos pra cá eu tenho me interessado bastante pela literatura clássica. Eu acho que é um daqueles livros assim, é que nem o caso do Lolita, né? É um desses livros que a gente sempre ouve falar, então aquela vontade eu acho que tá sempre ali. Tá e sempre chega ali, um né? momento em que tu diz, chegou a hora, né? Chegou a hora. E como eu falei, né, de uns anos pra cá eu tenho me interessado mais pela literatura universal, então, assim, nada mais universal que Os Miseráveis, eu acho. É aquele livro que em algum momento da nossa vida a gente tem que ler, né? E no início do ano passado eu comecei a ver alguns vídeos, algumas resenhas sobre Os Miseráveis, eu me empolguei. Foi o primeiro livro que eu comprei no ano, mas eu me ensaiei várias vezes pra ler. Eu pensei, não, vou pegar no carnaval, vou pegar nas férias, vou pegar no meu aniversário. Mas não deu certo. Acho que também, pelo fato de ser blogueiro, né, a gente tem uma responsabilidade com o blog, tem que ter resenha em estoque. E ele é um livro bem longo, né? Ele é um livro bem longo, gente, dividido em 2 volumes. Então acabou que eu não consegui ler em 2015, mas ficou para 2016 minha segunda maior expectativa. E a minha maior expectativa para 2016 é conferir A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan. Esse é o livro mais famoso da Jennifer Egan, foi um livro super premiado, inclusive deu o Pulitzer para ela, e ele é o único dos livros dela que eu ainda não li. Então, de certa forma, eu guardei o melhor pro final, mas não foi uma coisa que eu tive intenção de fazer, foi só que, mesmo ele tendo sido o primeiro a ser publicado no Brasil, os outros livros dela foram caindo antes na minha mão. Hoje, por um lado, eu até acho isso bom, porque eu li algumas resenhas sobre esses outros livros e eu gostei muito dos 3, mas as resenhas que eu li, algumas dizem assim, é bom, mas não é tão bom quanto A Visita Cruel do Tempo. Me decepcionou um pouquinho porque eu esperava uma coisa como A Visita Cruel do Tempo. Então eu acho que não ter como fazer essa comparação talvez tenha ajudado a não ofuscar os outros livros, né? Tenha me ajudado a gostar mais deles. Inclusive o primeiro que eu li, que foi o Torreão, na época eu gostei muito, mas hoje eu acho que ele é o mais fraco dos outros 3. E como eu falei, ele é o considerado o melhor livro da Jennifer Egan, então se eu já gostei tanto assim dos outros, imagina então o tamanho da minha expectativa e da minha confiança nesse que é considerado o melhor livro dela. Minha maior expectativa para esse ano é David Copperfield, do Charles Dickens. Gente, como vocês podem ver, quando ele diz maior assim em vários sentidos, né? O livro é imenso. Mas vocês devem lembrar que eu escolhi Grandes Esperanças como minha melhor leitura de 2014. Desde aquela época eu tô louco pra ler alguma coisa do Charles Dickens. Eu tinha escolhido como minha maior expectativa Oliver Twist pra 2015, só que acabou que não deu certo. Eu comentei um pouquinho sobre isso no nosso primeiro vídeo desse especial de fim de ano. E aí o que aconteceu? Minha primeira compra de Black Friday, sem dúvida nenhuma, foi David Copperfield. Pra ser sincero, assim, eu nem sei muito bem sobre o que se trata a história. Eu tenho a impressão que é a jornada desse personagem. E por que eu fiquei com tanta vontade de ler esse livro? Porque Charles Dickens elegeu ele como, abre aspas, o filho preferido. Então, se o Dickens está dizendo que esse é o livro preferido dele, é o que ele mais gosta... Mas tu precisa. Eu não preciso de mais nada. O que eu preciso é ler esse livro.
Então tá aí, minha maior expectativa para 2016 é David Copperfield. Bom pessoal, então essa foi a última parte do nosso especial de fim de ano e a gente espera que vocês tenham gostado. E pra quem não viu os primeiros vídeos, a gente deixa nesse post os links para vocês poderem conferir quais foram os nossos comentários a respeito dos livros que eram as nossas maiores expectativas para 2015 e também os nossos comentários sobre os livros que nós elegemos como as nossas melhores leituras desse ano que passou. Como sempre, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e também nos digam quais são as maiores expectativas de vocês para 2016. É isso, pessoal. Até a próxima! Até!